Opa pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo, sou analista de segurança cibernética. Hoje eu atuo como pentester e achei algo muito interessante para trazer para vocês, que é um relatório de segurança de aplicações, tá? Literalmente é um reporte de um pentest. Esse reporte vocês conseguem encontrar na internet através dessa URL aqui. Eu vou estar disponibilizando para vocês aí nos comentários e na descrição desse vídeo. A princípio foi um relatório modificado com o intuito realmente de se tornar público e trazer uma visão aqui de como é executado o pentest e como que ele é evidenciado aqui, beleza pessoal? Bom, eu não conheço a Vantico, para mim é um reporte que eu nunca li, estou acabando de ver junto com vocês, tá? Não conheço as pessoas aqui, por exemplo, o Kaique Bonato, pelo que eu entendi ele é o diretor, né? Eu só olhei por alto, né? Mas não li em busca de entendimento, e nem o Heitor Gouveia, tá? Então a gente vai analisar aqui de forma rápida como é que é realizado esses tipos de relatório de pentest, tá? Principalmente trazendo um pouco muitas dúvidas que várias pessoas possuem, que não sabem como é feito o relatório, não sabem como é conduzido ali um pentest, por exemplo, numa empresa de consultoria, que é algo mais corriqueiro, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acho interessante trazer para vocês como que é realizado o pentest, no sentido de pré-engajamento ali, né? O planejamento, na verdade, antes da execução. Quando se trata de uma empresa de consultoria, normalmente existe um planejamento ali entre seus gestores, a diretoria com o cliente para planejar o escopo, planejar carga horária, porque é contratado um determinado pacote de horários para aquele teste, para o cliente específico, tá? E depois as informações do escopo e do horário, né, contratado vai para o analista que vai executar o teste. De forma mais grosseira é assim que funciona, beleza? E aqui a gente vai analisar então como que é a estrutura do relatório deles e verificar se é um relatório completo, se está faltando alguma coisa, tá? Lembrando que possivelmente algumas coisas vão estar ocultas aqui e até mesmo de forma até alterada, como por exemplo o escopo, o domínio, deve estar um domínio genérico, justamente para não trazer pontos críticos, tá? Então vamos lá. Primeiramente nós temos aqui a capa, né? Então tem o nome aqui heitorgouveia.me, né? Pesquisador independente de segurança. Existe aqui o título, né? Relatório de segurança de aplicações. Isso aqui é genérico, tá? Você pode colocar relatório de segurança ofensiva, relatório de pentest, fica ao teu critério. Porém, se você trabalha de forma como consultor para uma empresa, né, normalmente você tem que seguir ali um modelo de reporte da sua empresa, né, que oferece para o cliente. Enfim, então aqui tem o comunicado de confidencialidade, né? Então, para publicação de forma aberta, esse documento alguns cuidados foram tomados, né? Omissão de detalhes de vulnerabilidade, entre outras informações. Logo, apenas o conteúdo desse documento em si é de visibilidade pública, não refletindo o conteúdo completo. Então, não vai ser um reporte completo, tá? Totalmente entendível, porém a gente vai conseguir entender ali mais ou menos como é que funciona. Então temos aqui algo, só questão de burocracia, né? Isenção de responsabilidades. Nós temos aqui uma tabela de conteúdo, né? Pode ser tipo um sumário do teu reporte, né? Então temos aqui desde a comunicação de confidencialidade até o contexto, o sumário executivo, o escopo, metodologia. Aqui é bem interessante, tá? O controle de documento, normalmente, pelo menos na empresa de consultoria que eu atuo, a tabela de versionamento ela é inserida ao final do relatório. Então, quando você finaliza, existe esse controle de versionamento, porém não são todos, tá? Aqui a gente trabalha no sentido de que cada cliente ele tem o seu modelo específico, né, acordado ali no contrato, e alguns clientes possuem esse controle de documento e tem outros não, tá bom? Então isso aqui varia bastante. Então aqui é algo mais questões de rascunho para análise, relatório inicial e ajustes após revisão da contratante, né? A princípio foram 3 dias aí durante esse período, desde o rascunho para análise até o ajuste pós-revisão, tá?
Aqui é o nome de quem fez a distribuição do documento, né? Que no caso é o pesquisador de segurança e o diretor, né? O Kaique Bonato, da Avantico. Beleza. Carta de apresentação dos auditores, né? Então temos aqui, eu acho que é algo escrito pelo próprio Heitor, né? Como pesquisador independente, sem vínculo com empresas ou investidores, é neutro na avaliação de fabricantes de produtos de segurança e sem interesses comerciais. Enfim, isso aqui normalmente não se tem quando você trabalha em uma empresa de consultoria que oferece serviços. Normalmente, isso aqui é como realmente é um pesquisador autônomo ali, né? Então, a princípio aqui tudo padrão, tudo beleza, tá? É assim mais ou menos que funciona realmente o relatório. Nós temos aqui o objetivo, né? Normalmente esses objetivos aqui eles seguem o padrão em todos os reportes. O objetivo foi realizar testes de intrusão e identificar a existência de vulnerabilidades exploráveis, tá? Realmente, quando se fala em pen test, de uma maneira genérica falando, o objetivo realmente é identificar vulnerabilidades, falhas sistêmicas, entre outras, tá? E até mesmo inconformidade de segurança. Nós temos aqui o contexto, né? Então, o contexto aí fala que a Avantico é uma empresa do ramo de segurança da informação, ela possui produtos SaaS, né? Então, aqui ele fala que, como é uma prestadora de serviço do ramo de tecnologia, de segurança, é extremamente interessada em avaliar sua maturidade no seguinte aspecto: e em caso de identificação de algum risco, realizar correção para assim proteger. Beleza. Normalmente isso aqui vai depender muito ali do teste que você está fazendo e do seu cliente, né? Mas isso aqui é o padrão ali de texto. No sumário executivo, né, o que ele está trazendo? Ele está trazendo uma tabela, essa tabela que contém aqui as vulnerabilidades identificadas, pelo visto foram 9 vulnerabilidades, então nós temos aqui 4 vulnerabilidades baixas, 2 médias, 2 altas e uma crítica. Ele está incluso aqui dentro do sumário executivo, normalmente é incluso aqui, tá? Mas toda essa questão de estrutura do reporte é muito variável. Você, como autônomo, você pode elaborar o teu reporte, né? Lembrando que sempre mantendo o padrão, né? O que normalmente é inserido, mas também você pode fazer as modificações que você quer, beleza? Não tem risco. Então aqui ele fala de uma forma genérica, né? Depois de realizar uma avaliação, o teste simulou aqui uma tentativa de ataque de um agente de ameaça externo tentando obter acesso aos sistemas. E com tudo isso, ele identificou essas 9 vulnerabilidades. Tá? Então aqui ele faz um resumo, né? Então as vulnerabilidades de maior gravidade, que no caso são as 3 aqui, né? 2 altas e uma crítica, dão potenciais invasores a oportunidade de comprometer dados de clientes. Então são vulnerabilidades que se exploradas em cadeia ou de forma individual, ela pode ocasionar aí um comprometimento de dados de clientes, tá? Não sei se vai ter essa informação aqui ao decorrer do relatório. Nós temos aqui o escopo, né? Normalmente, aqui ele coloca o período do teste também. Normalmente a gente coloca em uma outra seção, até lá no início. Normalmente, por exemplo, na minha empresa, a gente coloca ali o escopo bem no início. Na verdade, período de testes, né? Uma seção chamada período de testes. A gente coloca esse período de testes aqui com as datas acordadas com o cliente, tá? E colocamos numa outra seção chamada escopo somente ali a URL e as credenciais providenciadas, tá? Então aqui ele disse que o período de teste disponibilizado foi do dia 20/5 até dia 30/5. Normalmente, empresas de consultoria, não vou falar agora de forma anônima, tá? Autônoma, na verdade, normalmente 10 dias é o mínimo aceitável, tá? Que é uma semana e 3 dias praticamente. Se a gente contar final de semana que não trabalha, acaba que a gente tem dias bastante reduzidos ali, né? Se a gente colocar 5, são 2 semanas. Vamos colocar que você fica 3 dias fazendo o relatório, dependendo das vulnerabilidades identificadas e das evidências ali. É o mínimo aceitável 2 semanas de pen test, tá? Mas obviamente que aqui, por exemplo, são 40 horas semanais, 40 horas na verdade, fragmentadas durante um escopo de tempo, né? Então aqui como que acontece? O cliente contrata 40 horas. Você começa na segunda-feira, seu horário é 8 horas de trabalho, você vai trabalhar na segunda, você vai trabalhar na terça, então segunda e terça já são 16 horas, tá?
quase alcançando a metade dessas horas, então você já vê que é algo assim mais, consultoria mais corriqueiro, né? Você não tem um tempo de excelência, digamos assim, né? Óbvio que tudo é resolvido ali entre você e o gestor. Às vezes, se quiser prolongar devido às vulnerabilidades identificadas, é possível sim prolongar sem ter um transtorno de alterar contrato, contratar novas horas, né? Isso tudo é conversado ali internamente, dependendo de como a tua empresa lida com esses tipos de conversa, tá bom? Então aqui nas aplicações é o padrão, né? Então as aplicações aqui, a URL é o pentestvantico.com.br, pentest.vantico, né? Então, um ambiente dedicado exclusivamente para os testes. Beleza, então aqui é o escopo que o cliente decidiu. Óbvio que não é essa URL, é uma outra, só que ele ocultou colocando esse pentest.vantico aqui. Beleza? Bom, credenciais providenciadas. Possivelmente isso aqui foi um gray box, tá? Normalmente também em consultoria a gente coloca lá no início qual é a modalidade do teste, se é white box, gray box ou black box. Por ter credenciais disponibilizados aqui para o pentester, isso aqui já se categoriza um gray box, tá? Essa modalidade gray box é quando você utiliza informações, documentações ou credenciais fornecidas pelo cliente, tá? Black box é quando você não possui nenhum conhecimento prévio daquela aplicação, você tem uma URL apenas, tá? Então aqui ele conseguiu um usuário de perfil pentester, um de perfil desenvolvedor e 2 como gestor, tá? Então aqui cada um tem um escopo, né? Então, por exemplo, o pentest ele utiliza para visualizar projetos e realizar escritas de relatórios, enquanto as outras possuem ali algumas regras mais expansivas, né? Você pode fazer mais coisas. O outro perfil existente é o de administrador, né? Utilizado pela contratante na administração de alguns recursos da plataforma. No entanto, o acesso a esse perfil não foi disponibilizado durante os testes. Então, o cliente aqui ele preferiu não ceder ali a conta administrativa para o pentest fazer os testes, tá? Bom, nós chegamos aqui então na parte de metodologia de teste. Existem muitas metodologias que você pode aplicar durante seu pentest, tá? Ele aqui colocou o PTS, né? Que é o Penetration Test and Execution Standards. Muito utilizado, principalmente nas empresas de consultoria, que é desde o planejamento, né? Que é o pré-engajamento, né? O planejamento ali em si, até ali no final com a documentação, as evidências, o relatório, né? E a apresentação dos encontráveis ali para o cliente, tá? Então essa aqui é uma metodologia muito interessante, tá? Não é uma metodologia difícil de entender. Ela possui essas seções aqui, então é bem interessante você entender como é que ele funciona, tá? Para você aplicar no teu reteste. Então até aqui tudo muito bem estruturado, né? Obviamente que não tem nada aqui, não existe o certo ou o errado, né? Existe um padrão e se você conseguir esse padrão vai estar legal. Porém, às vezes você pode alimentar com mais informações, às vezes você pode colocar menos informações. Depende aí de como que você analisa o teu relatório, tá? Então aqui possui uma breve descrição sobre cada seção, né? Desde coleta de informações como documentações. Não entrarei em detalhes, porque acredito que por você já ver o relatório aqui, né? Esse vídeo de relatório, acredito que você já tem um conhecimento prévio sobre essas etapas de um pentest, né? Então eu vou pular. Aqui, para o cliente, muitas das vezes o gestor e os executivos, eles querem já olhar direto ao ponto, os pontos ali, né? E a vulnerabilidade é a descrição daquela vulnerabilidade. A descrição, no caso, do nível da vulnerabilidade. Então, nós temos aqui alguns scores, né? Que pode ser baseado via CVSS 3.1, acho que já tem o 4.0 também, o 4.1, se eu não me engano, tá? Então aqui ele mostra que de uma determinada pontuação até a outra já entra num nível alto. De 4 a 6 é médio, tá? Então isso aqui é bem interessante manter dentro do seu relatório, tá? Aqui, como tabela, eu acho bem interessante, né? Vulnerabilidades identificadas. Então a gente sempre começa aqui do mais crítico até o menos crítico. Então nós temos aqui de quebra de controle e acesso,
tá? Até que enumeração de usuários. Então eu identifico aqui política de senhas permissíveis. Acredito que você não existe uma política de criações de senhas, né? Com padrão ali de no mínimo 12 caracteres, com caracteres especiais, com alfanuméricos, enfim. Referência de objetos diretas e seguras, erro de lógica, né? Pode ser um business logic, mas acredito que não, porque está baixo, então não é essa vulnerabilidade possivelmente. Cross-site request forgery, logs fracos e insuficientes, quebra de controle de acesso. Tá. Não sei, eu acho que está chegando ao final, acredito que não vai ter. Mas vamos lá. Normalmente, dentro de um relatório, a gente não mantém de forma cru, tá? A gente coloca aqui uma seção entre essa e a definição de classificações aqui, a gente bota a narrativa do teste. Essa narrativa do teste ela funciona de uma seguinte maneira: desde o processo de enumeração até o processo de pós-exploração, né, você coloca ali as ferramentas que você utilizou, mas com evidências. Então, vou te dar um exemplo. Começamos o pentest com a etapa de enumeração e reconhecimento utilizando a ferramenta XXX e com essa execução obtivemos os seguintes resultados, por exemplo. Aí você coloca o print na ferramenta e com a saída dos resultados. Com isso, tendo os apontamentos iniciais, começamos o processo de exploração, por exemplo. Então, cada ferramenta que você utiliza, ou cada metodologia, cada técnica que você utiliza, você pode criar uma breve narrativa, né? Criar uma ordem cronológica dos fatos ali, tá? Uma história, né? Então, normalmente a gente começa com o Nmap, por exemplo. Através do Nmap a gente verifica portas, serviços, versionamentos. A partir dali a gente pode rodar um Nuclei também enquanto isso para pegar alguns apontamentos iniciais, e com isso você vai alimentando o teu relatório com essas evidências e com a narrativa de teste, por que você usou a ferramenta X, qual era a pretensão de qual o resultado que você pretendia estar recebendo com a execução daquela ferramenta. Então esses pontos aí são bem interessantes para você manter no relatório, para que depois você venha colocando as vulnerabilidades encontradas, tá? Depois dessas vulnerabilidades encontradas, você pode colocar aqui já uma tabela, não uma tabela, né, mas você pode criar uma seção para falar de cada uma, né? Então, por exemplo, você pode criar aqui, número 1, quebra de controle de acesso crítico, né? O CVSS, o vector, né? Coloca a descrição da vulnerabilidade, o impacto daquela vulnerabilidade junto com o risco para o cliente. Você pode colocar ali as recomendações, tá? E qual foi o escopo, né? Qual foi a URL, qual foi o endpoint identificado daquela vulnerabilidade. E logo abaixo você pode colocar a evidência daquela vulnerabilidade, da exploração, por exemplo. E abaixo você coloca também referências. Por quê? Às vezes o desenvolvedor ele não tem informação, ele não vai conseguir seguir as tuas recomendações e vai preferir ler de alguma fonte sobre aquela vulnerabilidade, como até corrigir, ou como ele mesmo explorar novamente aquela vulnerabilidade, tá? Então é interessante você seguir esses pontos para poder se tornar mais completo o relatório. Acredito que aqui não vai ter, devido à questão de ser algo muito confidencial, tá? Ele já alterou alguns pontos aqui para conseguir publicar, mas só reforçando com vocês aqui, porque normalmente com tudo isso, com todos esses pontos que eu estou falando para vocês, o relatório ele fica com quase 35 páginas, dependendo ali do escopo que você tem, tá? O trabalho futuro aqui é interessante. Normalmente aqui na nossa consultoria, da minha empresa, eles colocam aqui recomendações gerais e conclusão, né? Então a gente coloca uma recomendação geral, melhores práticas e enfim, a gente deixa aqui vários pontos de detalhe para o cliente, até a questão de reteste também, tá? A gente cria uma seção de reteste específico dentro do relatório, tá? E aqui também eles colocam a conclusão, praticamente aqui de uma maneira padrão ali com tudo que você identificou, tá, pessoal? Bom, aqui ele acaba colocando um pouco de ferramentas utilizadas, né? Ele utilizou o Burp Suite Professional, o Firefox Browser e o Nmap, né? Mas aqui é algo opcional, você pode colocar por aqui ou na narrativa do teste. Aqui, se você for acabar fazendo algo completo, você vai colocar bastante outras ferramentas aqui, como o Nuclei, o próprio Nmap já está aqui. Você pode usar o Dir Search para ataque de diretórios,
o AF/UF para poder verificar qual é o AF que está naquela aplicação e se tem um AF. Então, são coisas que vocês podem ir acrescentando, tá beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu só queria trazer para vocês aí uma visão bem rápida sobre como que funciona um relatório de vulnerabilidades, tá? Tanto executivo como técnico. Esse aqui é mais lado técnico, tá? O executivo a gente pode trazer em outro vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida específica sobre relatório, coloque nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo explicando esses pontos que vocês possuem dúvidas, tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado pela visualização, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até mais. Falou!